Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Muito bem, amados, gostaríamos de meditar um pouquinho sobre essa palavra fé. Nós sabemos que a fé não é de todos. E existe uma fé natural e existe uma fé espiritual. Por exemplo, quando você sai da sua casa, você tem fé que você vai chegar ao seu trabalho. E quando você sai do trabalho, você tem fé que vai chegar em sua casa outra vez à tarde, né? Isso é uma fé natural. Agora, a fé sobrenatural, essa não é de todos e ela é uma revelação, na verdade. Nós aprendemos que os nossos sentimentos, por exemplo, alegria, tristeza, saudade e assim por diante, são sentimentos abstratos. E a fé parece ser incluída com esses sentimentos, mas na verdade não é. A fé não é abstrata, a fé é algo concreto. O profeta desta era nos explica que a fé é algo sólido, porque quando é concreto, algo concreto é algo palpável, algo sólido, e a fé é algo sólido, é algo concreto. Ela determina aquilo que os sentidos do corpo, por exemplo, a vista, a audição, o paladar, o olfato, o tato, eles não podem constatar, mas a fé constata aquilo. Então a fé é nada mais, nada menos do que um sexto sentido que o ser humano tem. E isso tem que vir de Deus. Você não cria a sua fé. Você não produz ela. Ela tem que vir de Deus para nós, não é? E ali nós lemos que São Paulo, na carta aos Hebreus, disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, o que seria? Seria como se fosse o alicerce de uma casa, o fundamento, não é? Então, aquela casa, ela está edificada sobre o alicerce. O alicerce ninguém vê. A gente vê as paredes, o telhado e o acabamento muito bonito, mas sob aquilo está o alicerce, que é o fundamento da casa. Então, nós temos a fé, que é, por exemplo, a fé para a cura divina, a fé para a solução de problemas e assim por diante. Mas existe a fé, que é a fé doutrinária, aquilo no que você crê como regra para você seguir, não é? Mas muito bem, vamos voltar a falar sobre a expressão de São Paulo. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Nós também temos alcançado testemunho através da fé. Uma certa vez, nós estávamos no culto, no Tabernáculo da Fé, em Santa Bárbara do Oeste. E na cidade existe até hoje ainda uma irmã que estava com câncer. Ela tinha 17 tipos de câncer sido constatado pelos médicos. E em um certo culto, este que vos fala estava pregando no púlpito e na hora da oração ela veio à frente, magrinha, acabadinha, não é? Sofrida,
pelo demônio do câncer, e nós oramos por ela. Repreendemos aquele câncer, e um dos irmãos que estava na audiência testificou que na hora da oração ele viu quando uma sombra amarela saiu da irmã e se foi para o lado esquerdo da irmã. Ou melhor, para o lado direito da irmã, que seria o nosso lado esquerdo, né? Aquela sombra amarela saiu. E ela se foi para casa, e chegando em casa teve ânsia de vômitos, foi ao vaso sanitário e vomitou o câncer ali. Isso já faz aproximadamente uns 15 ou 18 anos. E a irmã está viva e sã até hoje na cidade de Santa Bárbara do Oeste, né? Um outro caso foi um irmão que havia caído do andaime. Ele era pintor, ele caiu do andaime, fraturou a coluna vertebral e foi para o hospital. Chegando lá, constatou-se então a fratura na coluna e ele ficou internado ali no Hospital Municipal de Americana por 40 dias. Depois, ele teve alta do hospital, mas ficou pendente de uma cirurgia que ele teria que fazer para colocar pinos, acho que seja isso, né, na sua coluna. Mas por algumas vezes, umas 3 vezes pelo menos, era marcado para ele fazer a cirurgia, mas quando chegava na hora havia algum imprevisto e não dava certo e ele não fazia a cirurgia. E por isso aconteceu umas 3 vezes, mais ou menos. Aí, um certo dia, um irmão, inclusive muito criativo, que nós temos na igreja, ele adaptou umas rodinhas naquelas cadeiras de área, né, para que o irmão ficasse mais fácil para levar o irmão na igreja. E estava sendo uma certa dificuldade para ele, para a esposa, né? E ele já havia ficado 40 dias em casa. E num certo culto, nós estávamos pregando e em um determinado momento a unção de Deus desceu no culto. Um poder sobrenatural desceu no culto. E este que vos fala, então disse: irmão Flávio, vou citar seu nome, né? Ele também mora em Santa Bárbara do Oeste. Levante-se desta cadeira e venha aqui no púlpito, agora. Se o senhor não se levantar agora, nós trocaremos as nossas vidas. Eu ficarei na cadeira de rodas e o senhor ficará andando. Venha agora andando aqui no púlpito. E a igreja tem mais ou menos uns 14 metros de comprido, né? E ele se levantou, veio pelo corredor andando, a primeira vez que ele andou depois dos 7 meses e 10 dias, né? 6 meses na cama e mais 40 dias no hospital. A primeira vez que ele mudou seus passos e ele veio à frente, recebeu a oração pela fé, com a imposição de mãos, e isso já faz muito mais de 10 anos, 12 anos, o irmão está vivo e são, e andando perfeitamente bem, de moto, dirigindo automóvel. Ele já saiu várias vezes da cidade de Americana, dirigindo seu automóvel. Fomos para Goiânia no encontro, voltamos e o irmão ficou completamente curado, né? Então, outros casos, tantos, mas alguns, pelo menos uma outra irmã, que o cachorro mordeu a ponta do seu dedo e arrancou a ponta do dedo. Caiu no chão a ponta do dedo dela. Então, ela pegou a ponta do dedo e foi para o hospital e me ligou. Me comunicou que ela tinha sido acidentada e nós fomos imediatamente para o Hospital São Francisco da cidade de Americana. Chegamos lá. Quando ela foi atendida pelo médico, o médico disse que ia amputar o pedacinho do osso, porque tinha se rompido todas as veinhas, os nervinhos, tinha rompido tudo.
Então tinha que cortar. E ela suplicou: doutor, não corta, por favor, eu queria que o senhor fizesse uma cirurgia, costurasse aí, e eu não quero ficar sem meu dedo. E o médico estava relutante, ele dizia: não vai poder fazer isso, porque o dedo vai apodrecer e vai cair. É melhor a gente fazer a cirurgia agora e logo cicatriza e fica tudo bem. E ela implorava, e nós estávamos juntos ali no consultório do médico. E então intercedemos por ela. Dissemos ao médico: doutor, por favor, atenda o pedido dela. Ela está pedindo para o senhor simplesmente costurar aí o dedo e deixa aí, atenda o pedido dela. Ele estava relutante, ele dizia: mas não vai adiantar, porque vai apodrecer. Eu falei: doutor, por favor, faça isto e deixa o resto por conta de Deus. Porque o Deus que fez esse dedo, ele pode perfeitamente curar esse dedo outra vez. E ele disse assim para mim: o senhor quer fazer o serviço? Eu falei: não, senhor, nós não somos técnicos para fazermos isso. O técnico é o Senhor. Então o senhor faz isso, por favor, deixa o resto. Se vai apodrecer ou não vai, isso é problema de Deus. Então ele fez o serviço, e passados já uns 3 ou 4 anos desse acontecimento, o dedo da irmã está tão perfeito quanto qualquer outro. E eu disse para ela: você precisa ir no médico, no hospital agora, um dia qualquer, marca uma consulta, chega lá no hospital e consulta com o mesmo médico, e quando você chegar na presença dele, você faz assim com as mãos: doutor, o senhor pode se lembrar qual foi o dedo que o senhor fez a cirurgia? Não é? Porque estão todos iguais, todos perfeitos, e o dedo tinha caído no chão, não é? Então, quer dizer, não são só os antigos que alcançaram o testemunho, nós também alcançamos. É que nós não fazemos da cura divina um cavalo de batalhas, mas o verdadeiro evangelho é composto de cura divina. O verdadeiro evangelho é composto da palavra, e a palavra tem a cura divina, tem os sinais, tem as maravilhas. E não é fé só para a cura divina, porque essa é a menor que tem. Se nós não tivermos fé nem para a cura divina, como nós vamos ter fé para subir no arrebatamento? Como teremos fé para sermos ressuscitados? Porque você sabe que quando um câncer é curado, quando um dedo, como nesse caso da irmã, hoje a irmã mora, congrega com o pastor Daniel lá em Jabuticabal, essa irmã do dedo, não é? Mas quando acontece isto, é a reconstrução, é a ressurreição das células que haviam morrido. E é o mesmo processo da ressurreição dos nossos corpos da sepultura. O processo é o mesmo, só que em escala menor. Então, se nós não tivermos nem fé para recebermos a cura divina, como é que teremos fé para sermos ressuscitados naquele dia? Não é certo? Então, desejei falar neste momento, nesse vídeo, sobre a fé. E a fé não é de todos. Ela é uma revelação que vem de Deus para nós. Ela tem que descer de Deus. Eu não crio a minha fé. Se você tiver fé, você é bem-aventurado, você é agraciado por Deus. Que Deus abençoe a todos nós, e nós temos que ter fé porque nós cremos na palavra, nós lemos o que está escrito, e você sabe que Deus é um Deus que não pode mentir, não nega-se a si mesmo, não nega a sua palavra, então você crê naquilo. E que Deus nos ajude, porque com essa fé que será aumentada cada vez mais, é que nós subiremos no arrebatamento. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.